Estudo bíblico. Juízes 3 verso 4 e Apocalipse 20 verso 9 na Bíblia Almeida século 21. Introdução. O livro de Juízes narra um ciclo contínuo de apostasia, opressão, clamor e libertação na história de Israel. Juízes 3 verso 4, especificamente, serve como uma declaração teológica crucial que explica a razão pela qual certas nações pagãs foram deixadas na terra prometida após a conquista inicial. Este versículo não é um mero detalhe histórico, mas sim um ponto de partida para a compreensão do propósito divino por trás das provações que Israel enfrentaria. Ele estabelece o cenário para os subsequentes ciclos de desobediência e a consequente intervenção de Deus, moldando a narrativa de todo o livro. Contexto histórico. O capítulo 3 de Juízes começa com o Senhor deixando intencionalmente algumas nações cananeias na terra, especificamente para pôr à prova todos de Israel que não haviam participado de nenhuma das guerras de Canaã, verso 1 e 2. O versículo 4 explica o propósito dessa permissão divina. Essas nações ficaram para que os israelitas fossem postos à prova por meio delas, e assim demonstrassem que obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus pais, por intermédio de Moisés. Isso indica que, após a morte de Josué e da geração que conquistou Canaã, a nova geração não tinha a mesma experiência de combate e, mais importante, a mesma intimidade com a obediência aos mandamentos divinos. Os versículos seguintes, 5 ao 7, detalham a falha de Israel em seguir essa diretriz, misturando-se com essas nações, casando-se com elas e, tragicamente, adorando seus deuses. Essa desobediência direta levou à ira do Senhor e à opressão por nações estrangeiras, como Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, conforme descrito nos versículos 8 ao 11. Interpretação. Do ponto de vista da teologia protestante e trinitária, Juízes 3 verso 4 revela a soberania de Deus e seu plano para o seu povo. A permissão para que essas nações permanecessem não foi um descuido divino, mas uma escolha deliberada para testar a fé e a lealdade de Israel. Deus, em sua sabedoria, permitiu que essas nações fossem um espelho para Israel, refletindo as consequências da desobediência e a necessidade de depender dele. O Espírito Santo, que emana do Pai e do Filho, opera na vida dos crentes, capacitando-os a discernir e a obedecer aos mandamentos divinos, que são as Escrituras inspiradas pelo próprio Deus. O teste descrito em Juízes 3 verso 4 é um lembrete de que a fé genuína não é apenas uma crença intelectual, mas uma obediência ativa aos ensinamentos de Deus. Para os crentes contemporâneos, este versículo nos chama a examinar nossas próprias vidas. Estamos permitindo que influências mundanas nos afastem de Deus? Estamos demonstrando nossa fé através da obediência aos seus mandamentos, que nos são revelados através da palavra e guiados pelo Espírito? A história de Israel em Juízes é um alerta e um encorajamento, mostrando que, mesmo em meio às nossas falhas, Deus está pronto para ouvir nosso clamor e levantar libertadores, sejam eles nações, indivíduos ou, em última instância, Jesus Cristo, nosso Salvador. Referências cruzadas. Deuteronômio 7 versos 1 ao 4. Este texto é fundamental para entender o contexto de Juízes 3 verso 4. Em Deuteronômio, Moisés adverte Israel sobre as nações que encontrarão na terra prometida, ordenando que não façam alianças com elas e que as destruam completamente. O propósito de Deus, conforme explicado em Deuteronômio 7 verso 4, é evitar que essas nações seduzam Israel a adorar seus deuses, o que é precisamente o que acontece em Juízes 3 versos 6 e 7. Essa referência cruzada reforça a ideia de que a persistência das nações em Canaã não foi um erro de Deus, mas uma consequência da desobediência de Israel em seguir as instruções divinas de erradicá-las completamente. Hebreus 12 versos 5 ao 11. Este trecho do Novo Testamento discute a disciplina de Deus em nossas vidas. O autor de Hebreus compara a disciplina de Deus com a de um pai terreno, que corrige seus filhos para o bem deles. Ele afirma que Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de que participemos da sua santidade. Juízes 3 verso 4, ao falar sobre Israel ser posto à prova, encontra um eco em Hebreus 12. A permissão para que essas nações permanecessem e testassem Israel pode ser vista como uma forma de disciplina divina, destinada a moldar o caráter de Israel e a ensiná-los a depender de Deus e a obedecer aos seus mandamentos.
Ambas as passagens enfatizam que as dificuldades e os testes que enfrentamos podem ser ferramentas nas mãos de Deus para nosso crescimento espiritual e para nos aproximarmos dele. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 9. Aqui está um estudo bíblico de Apocalipse 20 verso 9, seguindo as diretrizes fornecidas. Introdução. Apocalipse 20 descreve um período de 1000 anos durante o qual Satanás é preso e os crentes reinam com Cristo. O versículo 9 descreve um ataque final contra o povo de Deus após a libertação temporária de Satanás. Este versículo é crucial para entender a natureza da batalha final entre o bem e o mal, e o triunfo definitivo de Deus sobre as forças das trevas. Ele serve como um prelúdio para o julgamento final descrito nos versículos subsequentes, enfatizando a certeza da vitória divina. Contexto histórico. O livro de Apocalipse foi escrito em um período de perseguição aos cristãos no Império Romano. A linguagem simbólica e as imagens vívidas eram formas de encorajar os crentes a permanecerem fiéis em meio ao sofrimento. A referência a Gog e Magog, versículo 8, evoca imagens de inimigos poderosos de Israel no Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 38 e 39, representando as forças do mal que se opõem a Deus e ao seu povo. A menção de o acampamento dos santos e a cidade amada, versículo 9, pode ser interpretada como uma referência à igreja, tanto na terra quanto no céu, ou à Nova Jerusalém, simbolizando a comunidade redimida de Deus. O cerco representa a ameaça constante enfrentada pelos crentes, tanto física quanto espiritualmente. Interpretação. Apocalipse 20 verso 9 descreve um momento crítico onde as forças do mal, instigadas por Satanás, se reúnem para um ataque final contra o povo de Deus. A frase "subiram por toda a extensão da terra" indica a abrangência e a intensidade da oposição. No entanto, a intervenção divina é imediata e devastadora. Desceu fogo do céu e as devorou. Esta imagem poderosa demonstra o poder absoluto de Deus e a sua proteção inabalável sobre aqueles que lhe pertencem. Do ponto de vista trinitário, o fogo do céu pode ser interpretado como uma manifestação do poder e da justiça de Deus Pai, agindo em resposta à oração e à fé do seu povo. A ação divina sublinha que a batalha final não é vencida pela força humana, mas pela graça e poder de Deus. Para os crentes contemporâneos, este versículo oferece esperança e conforto. Ele lembra que, mesmo quando enfrentamos oposição e perseguição, Deus está presente e é capaz de nos proteger. A vitória final pertence a Ele, e aqueles que permanecem fiéis experimentarão a sua salvação e a sua glória. A imagem do fogo que desce do céu é uma promessa de que Deus não abandonará o seu povo, e que o mal será derrotado. Referências cruzadas. Ezequiel capítulo 38 e 39, Gog e Magog. Estes capítulos profetizam um ataque futuro contra Israel por uma coalizão de nações lideradas por Gog, da terra de Magog. A linguagem e as imagens utilizadas em Apocalipse 20 verso 8 e 9 ecoam essas profecias, sugerindo que a batalha final contra o povo de Deus será uma repetição ampliada e intensificada dos conflitos passados. A conexão com Ezequiel demonstra que a oposição ao povo de Deus é uma constante ao longo da história, mas que Deus sempre intervém para protegê-los. 2 Tessalonicenses 1 versos 7 ao 9. E a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Este versículo descreve a vinda de Jesus com labareda de fogo para punir os ímpios. Esta imagem é semelhante ao fogo que desce do céu em Apocalipse 20 verso 9, reforçando a ideia de que o julgamento divino é inevitável e justo. A conexão com 2 Tessalonicenses enfatiza a importância da obediência ao Evangelho e a certeza do castigo para aqueles que rejeitam a Deus.